Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês. E a gente volta assim para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem, no conforto da casa de vocês, tá certo? E indicação para a nossa videoaula de hoje é o módulo 3, tá certo? Para que a gente possa fazer a correção. E neste próprio vídeo a resolução de uma atividade, tá certo? Mas antes de irmos para a indicação da nossa agenda, espero que a mesma esteja atualizada, que você não deixe nada pendente, que você possa estar atualizando à medida que você vai recebendo, você possa ir fazendo a sua notificação na sua agenda, tá certo? Para o seu melhor acompanhamento, para a sua melhor organização. Vamos para a nossa acolhida, então, um momento tão esperado por nós e nossa escola. Então, vamos lá. Como eu havia dito para vocês na aula anterior de gramática, a gente vem nessa semana com reflexões, com perguntas, né, relacionadas à nossa espiritualidade, à nossa proximidade com Deus. E para essa videoaula de hoje, eu pergunto para vocês o que é sucesso verdadeiro. E a gente se sentir com sucesso verdadeiro, atingindo esse sucesso verdadeiro. Olha aí, você não foi criado para viver em cativeiro, fragmentada, amargando fracasso após fracasso. Você foi colocada neste mundo para ter uma vida simples, repleta de poder, propósito e realizações, dadas por Deus, o Senhor, a quem quer que você viva em plena liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Liberdade verdadeira não caracteriza a liberdade para fazer tudo o que quiser. Quer dizer, ser liberta por Deus das coisas que a impedem de realizar aquilo que Ele deseja para nossas vidas. É ser livre para se tornar mais semelhante ao Senhor a cada dia, a fim de ter a vida que Ele planejou para você e se tornar tudo o que Ele pretendeu que você fosse. Significa ficar livre de restrições, medos, falsas crenças e emoções negativas que a impedem de apropriar-se de tudo que Deus lhe reservou. Plenitude verdadeira é reconstruir os fragmentos de sua vida de forma duradoura para se tornar uma pessoa plena. Isso não denota ser perfeita, não, não mesmo. E sim que a perfeição do Senhor pode brilhar em você e operar por meio de você, não só para seu benefício, mas para os de outros também. Quando algo em sua vida se encontra fragmentado, Deus pode consertar e renovar. Por isso, creia, confie, tenha fé. Então, com essa reflexão, é que a gente dá início à nossa videoaula, certo? Então, você vai pegar aí seu módulo, para que a gente possa, enfim, fazermos a indicação da nossa videoaula. Olha aí, módulo 3, correção da página 20 a 22. Coesão sequencial, certo? Releia um trecho da reportagem estudada na leitura 2, observando as expressões destacadas. Então, você percebe que na primeira questão o comando ele é muito claro, né? Ele pede para que você releia, partindo do pressuposto que você já fez essa leitura em outro momento, e ele pede mais, ele pede para que você observe as expressões destacadas. Olha aí, o levantamento também, é a palavra que está destacada, revelou que os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Além disso, perceba que também está destacado, mostra que os super ricos, 0,1% da população brasileira hoje, ganha em um mês o mesmo que uma pessoa que recebe um salário mínimo de R$ 937. Cerca de 23% da população brasileira ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Os dados também apontaram para a desigualdade de gênero e raça, mantida a tendência dos últimos 20 anos. Mulheres ganharão o mesmo salário que homens em 2047, enquanto, destacado, negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089. Então, a gente volta aí, oitavo ano, para a indicação do comando, e a gente percebe que as palavras destacadas também, além disso, enquanto. Vamos agora para as questões? A. Em que sentido, oitavo ano, as expressões também e além disso foram utilizadas no texto?
Elas pretendem relacionar ideias contrárias, apresentar a conclusão de um fato, indicar a inclusão ou acréscimo de informações. O que vocês acham? Exatamente. Indicar a inclusão ou acréscimo de informações. A gente marca o terceiro quadrinho. B. Que informação essas expressões ajudam a apresentar? O levantamento feito sobre a concentração de renda no Brasil. Tá bom? Olha aí, ele pergunta, né, repetindo, que informação essas expressões ajudam a apresentar. Em seguida, ele pergunta, com relação à palavra enquanto, que informações ela relaciona? A palavra enquanto, anote, relaciona as informações de equiparação entre homens e mulheres, entre negros e brancos, certo? Das expressões a seguir, circule a que pode substituir a palavra enquanto, sem alterar o sentido do texto. Então, a gente vai responder. Aí nós temos como opções mas, ao passo que, quando e caso. Nesse sentido, a gente vai substituir sem perda de sentido no texto, ao passo que. Releia outro trecho da reportagem, analisando as palavras destacadas. Mas, para isso, Kátia Maia propõe mudanças como uma reforma tributária. França e Espanha, por exemplo, têm mais impostos do que o Brasil, mas a nossa tributação está focada nos mais pobres e na classe média, explica ela. Precisamos de uma tributação justa, rever nosso imposto de renda, acabar com os paraísos fiscais e cobrar tributos sobre dividendos. Outra coisa, segundo Kátia Maia, é aproximar a população destes temas. Reforma tributária é um tema tão distante e tecnocrata que as pessoas se espantam com o assunto, diz. A população sabe que paga muitos impostos, mas é importante que a sociedade esteja encaixada nesse debate para começar a pressionar o governo pela reforma. Então, a gente vai analisar as palavras destacadas como e, segundo, mais e para, desculpe. Relacione as palavras abaixo em destaque no texto ao sentido que elas ajudam a construir. Aí no item A nós temos como, no item B, e, no item C, segundo, no item D, mais, no item E, para. Do lado nós temos finalidade, exemplificação, contradição, adição e conformidade. E agora nós vamos relacionar, certo? Para finalidade, então, é com exemplificação, então a gente assinala A. Mas contradição, a gente assinala D. E adição, a gente assinala adição. Segundo, conformidade, então a gente assinala C, conformidade. Então, recapitulando, a gente vai ter a sequência de cima para baixo das letras E, A, D, B e C. B. Qual é a função destas palavras no texto? É sempre muito importante, oitavo ano, que você não só anote por anotar, mas que você tenha essa curiosidade, essa percepção, né? Que a semântica ela possa fazer sentido para você. Então, qual é a função? Quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente usa comunicação, a gente estabelece um objetivo, a gente estabelece uma função? Sim, claro. A comunicação ela não existe por acaso, ela não existe à toa. Ela tem uma função específica, né? Então, qual é a função dessas palavras? Aí você vai dizer, é fácil, professora. Elas foram utilizadas para ligar, certo? Ideias, orações, de forma a organizar o texto e mais do que isso, estabelecer sentidos. Então, vamos lá, organizando melhor a resposta para não ficar confuso para você. Elas foram utilizadas para ligar ideias, vírgula, orações, vírgula, de forma a organizar o texto e estabelecer sentidos. Segundo o texto, o fato de as pessoas se assustarem com o tema reforma tributária é uma consequência de esse assunto ser muito distante delas. No texto, que a expressão liga duas ideias estabelecendo o sentido de consequência? A expressão, então, que.
De que forma é possível identificar o sentido das palavras e expressões analisadas nas atividades anteriores? Pelo contexto, que é determinante para o sentido, e pela função dos termos, certo? Pelo contexto, que é determinante para o sentido, e pela função dos termos. E a gente vai agora para a página 22. Leia o texto a seguir, que explica o sentido da palavra cidadania e sua importância para a sociedade. Direito de ter direitos. Cidadania, uma palavra usada com frequência, mas que poucos entendem o que significa. Quer dizer, em essência, a garantia por lei de viver dignamente. É o direito de expressar as próprias ideias, de votar em quem quiser sem nenhum tipo de constrangimento, de processar o médico ou hospital por negligência ou imperícia, de desenvolver o produto estragado e receber o dinheiro de volta, de não sofrer discriminação por ser negro, índio, homossexual, mulher, de praticar livremente qualquer religião. O direito de ter direitos foi uma conquista árdua da humanidade. No Brasil, por exemplo, demorou muito tempo para que as pessoas tivessem o direito de votar e escolher seus governantes. Muita gente deu a vida na luta por essa conquista. Mais tarde, outros batalharam para que você pudesse usufruir desse direito a partir dos 16 anos. O cidadão de papel, a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. São Paulo, Ática, 2009, página 13. Desculpa, gente. Aí a gente tem aí negrito foi, demorou, tivessem, deu e pudesse. A. Que informações aparecem em cada um dos parágrafos do texto? Então, você retoma lá para os parágrafos, analisa, mas eu li rápido, professora, não me atentei. Volta, né? Exige de você leitura, exige de você atenção, então você volta lá e analisa. No primeiro parágrafo, o termo cidadania é explicado por meio de exemplos, certo? No segundo parágrafo, o texto apresenta um exemplo da conquista de direitos no Brasil, no caso, o direito ao voto. Tá? Então, repetindo, no primeiro parágrafo, o termo cidadania é explicado por meio de exemplos. No segundo parágrafo, o texto apresenta um exemplo da conquista de direitos no Brasil, no caso, o direito ao voto. Algumas formas verbais foram destacadas no segundo parágrafo. Qual é a importância delas para o sentido do texto? As formas verbais ajudam a expressar características e ações, indicando quando cada uma delas ocorreu. O tempo verbal utilizado poderia ser modificado sem alterar o sentido do texto? Explique. Não, pois o fato apresentado já ocorreu, portanto, deve ser apresentado utilizando o passado. Caso fossem utilizados outros tempos verbais, o texto ficaria sem sentido e confuso. Certo? Então, de novo, não, pois o fato apresentado já ocorreu. Portanto, deve ser apresentado utilizando o passado. Ponto. Caso fosse utilizado outros tempos verbais, o texto ficaria sem sentido e confuso. Então, o que a gente conclui com isso, professora? Qual o objetivo realmente dessa atividade? Qual a percepção maior que a gente tem que ter? Que há palavras e expressões que têm a função no texto de relacionar informações, atribuindo sentido a essa relação. Essa articulação de um texto é chamada de coesão sequencial, certo? Mecanismo que garante a progressão textual, seja por meio de conectivo, seja por marcadores verbais, certo? Então, mais uma vez, as palavras e expressões que têm a função no texto de relacionar informações, atribuindo sentido a essa relação, essa articulação de um texto é chamada de coesão sequencial. Ou seja, mecanismo que garante a progressão, o texto vai progredir, ele vai dar continuidade, a gente vai entender, a gente vai relacionar, a gente vai conseguir retomar o que foi dito antes numa sequência linear, de ordem, de fato e de sentido, para, enfim, encontrar essa coesão sequencial, certo? Então, agora, encerrada essa primeira parte, a parte no qual diz respeito
a correção, agora a resolução comigo. A gente começa aí uma nova ideia na página 23. Você já leu uma reportagem sobre desigualdade social no Brasil e discutiu com os colegas possíveis mudanças e soluções para alguns problemas enfrentados no país. Agora você vai ler um poema que trata de uma outra questão social com um olhar diferente. Pelo título do poema e pela imagem que o acompanha, você já consegue imaginar o assunto que ele vai abordar? Sem casa. Então, você vai aí pensar, né? Um assunto que seja o quê? Relacionado à moradia, será? Então, pense bem, né? Se concentre nesse poema para você chegar a uma opinião, certo? Sem casa. Tem gente que não tem casa. Mora ao léu, debaixo da ponte. No céu, a lua espia esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Sem proteção ou cobertura. Rosiana Murray nasceu em 1950 na cidade do Rio de Janeiro e graduou-se em literatura e língua francesa pela Universidade de Nancy, Aliança Francesa. Tem mais de 50 livros de contos e poesia dedicados ao público infanto-juvenil. Sua jornada como escritora começou em 1980, com a publicação do livro Fardo de Carinho. Já ganhou diversos prêmios com suas publicações, como o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, de Literatura Infantil pelo livro Jardins. Além de escrever, ela se dedica a trabalhos que incentivam a leitura em sua cidade natal. É sempre bom, né, a gente ter esse contato, ler sobre alguns autores, né, que é para a gente poder fazer essa relação, a gente poder fazer esse diálogo, essa conversação, tá certo, com os textos. Isso se chama intertextualidade. É a gente aplicar o que a gente conhece de um texto, reconhecer em outro texto, tá certo? Então, baseado na leitura, vamos aí. Primeira, que sensações e sentimentos a leitura do poema despertou em você? É sempre muito importante, né, oitavo ano, que vocês possam ter essa opinião formada, que vocês possam relacionar esse eu lírico presente nos textos. Todo poema existe uma voz. Esse eu lírico, essa voz que está no poema, ela é livre, né? Eu sou mulher, mas eu posso ter um eu lírico pássaro, flor, né? O meu eu lírico ele pode ser um despertar de algo aquilo que eu quero representar pelo meu sentimento, tá certo? Então, você vai ver aí suas impressões, né? O que vocês acham? Se acharam triste, emocionante, né? O que vocês acharam? Então, você organiza a sua resposta, levando em consideração que você está no oitavo ano, que você tem sua fé formada, sua criticidade. O assunto apresentado no poema se assemelha ao que você tinha imaginado antes da leitura? O que vocês acham? Né? Então, recorde aí de coisas do passado, de momentos tristes. Todo mundo, às vezes, tem lembranças, tem memórias para contar, para lembrar, ou de alguém que você tem escutado falar, né? De alguém próximo, tá certo? Qual o problema social abordado no poema? Fica claro para você que existe um problema social abordado no poema? Ou você não consegue ter essa percepção? Seja, né, bem claro na sua opinião. Né? Caso você diga que não, então você precisa exercitar mais a leitura. Mas caso você tenha percebido, você vai dizer que o problema das pessoas que não têm onde morar e acabam vivendo na rua. Né? Então, isso é um problema mesmo, não é utopia, é realidade. Em sua opinião, como seria possível solucionar esse problema? Né? O que vocês acham? Vocês acham que novos projetos que incluíssem a moradia, novos projetos que pudessem ajudar as pessoas, seria, com menos condições, seria uma opção? Né? Que comparação é feita no poema? Por que ela é feita? O eu lírico compara as pessoas que vivem na rua com papel. Ele faz isso para levar o leitor a uma reflexão sobre a importância que é dada aos moradores de rua, que são tão poucos valorizados pela sociedade como o papel. É muito triste. O eu lírico apresenta sua opinião sobre a importância de ter uma casa. Você concorda com ele? Você acha que é importante ter uma casa? Né? Então, você vai responder baseado naquilo que você acredita, na sua crença enquanto ser humano. Né? É importante ter segurança, é importante ter onde descansar o corpo, como diz o poema. Né? Nos dois últimos versos do poema, o eu lírico afirma que o corpo é a casa dos pensamentos. Em sua opinião, o que ele dizer com essa frase? Então, ele quis enfatizar a importância do corpo para a saúde mental do ser humano. Então,
É aqui onde a gente guarda nossas aspirações, os nossos sentimentos e os nossos desejos do dia, né? Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e a reportagem Seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que foi lida na seção Leitura 2. Né? A gente vai pensar, a gente vai, né, ler, relembrar com cautela que ambos os textos tratam de problemas sociais, mas cada um aborda um problema diferente. Na reportagem foi apresentada a desigualdade social em relação à pequena parcela da população que tem muito dinheiro e a maioria que detém pouco dinheiro. Já no poema, foi mencionado o problema de pessoas que não têm moradia, ou seja, uma das consequências da desigualdade social, uma das maiores consequências da desigualdade social, não é verdade? Então, recapitulando, ambos os textos tratam de problemas sociais, mas cada um aborda um problema diferente. Na reportagem, foi apresentada a desigualdade social em relação à pequena parcela da população que tem muito dinheiro e a maioria que detém pouco dinheiro. No poema, foi mencionado o problema de pessoas que não têm moradia, ou seja, uma das consequências da desigualdade social. Professora, eu posso fazer só de um? Não. Resposta completa, tá certo? Essa é a resposta que foi dada aqui no vídeo. Então, agora, a gente se despede de vocês, né? Fica aí o nosso desejo de uma próxima videoaula, que você possa estar estudando e aproveitando todos os momentos. Nada tão nosso quanto os nossos sonhos, não é verdade? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.